Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus, amém? Vamos começar a nossa semana juntos, pensando um pouquinho na palavra de Deus. Essa semana eu queria meditar durante esses 5 dias que a gente vai pensar um pouquinho na Bíblia. Eu queria pensar sobre o tema da responsabilidade que a gente tem sobre os nossos estados de alma. Todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente sente. Muita gente não acredita nisso. Existe hoje uma tendência de vitimização no meio da sociedade, em que as pessoas acham que tudo que elas sentem é um produto do meio, um produto do ambiente, um produto das coisas que têm acontecido na vida, um produto da determinação de outras pessoas ou de outros fatores sobre o nosso próprio coração. Eu não tenho dúvida de que essas coisas são verdadeiras. O meio ambiente pode ser horrível, as pessoas podem nos tratar inadequadamente, nós podemos ter problemas, nós podemos estar inseridos dentro de contextos que nos trazem agonia ou sofrimento. Eu não estou minimizando essa realidade, mas existe ainda uma última decisão dentro do interior do ser humano a respeito da decisão que ele tem que ter a respeito do seu próprio interior, a respeito do seu próprio estado de alma, de sensações, de emoções, porque as emoções são um subproduto da maneira como nós pensamos, como nós dirigimos a nossa mente. As emoções são apenas um fluido dessa questão mental, é um subproduto, é um fruto que parte de uma raiz mental. Hoje eu quero ler para você um texto de Mateus, capítulo 5, versículo 10 em diante, onde Jesus, o próprio Jesus, disse o seguinte para os seus discípulos: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nesse quadro aqui que Jesus está trazendo para os discípulos, ele está dizendo o seguinte: por causa que vocês pertencem a mim e porque vocês procuram pregar a retidão do reino de Deus, aqueles que são maus e que são contra a retidão vão se levantar contra vocês e vão dizer todo mal contra a vida de vocês, e vão perseguir vocês, vão taxar vocês, vão trazer problemas na vida de vocês. E ele traz uma receita, para os discípulos. Ele diz assim: vocês têm que saber que vocês são felizes, são bem-aventurados, porque isso está acontecendo. Porque se vocês são bons e são perseguidos pelos maus, é porque a evidência da vossa bondade está se sobressaindo. E ele diz o seguinte: alegrai-vos, exultai quando vocês forem perseguidos e quando as pessoas forem más contra vocês por causa da justiça que vocês estão operando. Porque assim aconteceu com todos os profetas de Deus, durante todas as épocas em que os homens de Deus se levantavam a favor da verdade, a favor da justiça, a favor da retidão. Vocês têm que se alegrar nisso, porque a chave da alegria está dentro de você. Você deve determinar que você será uma pessoa alegre, feliz, bem-aventurada, mesmo em face das intempéries humanas que estão se levantando contra a tua vida. É o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Ele diz assim: ninguém pode te deixar doido de raiva, a não ser que você entregue a chave na mão dessa pessoa. Não entregue a chave da sua alma a ninguém. Não deixe ninguém determinar o grau de poder, de felicidade, de alegria, de paz que você tem que ter. Você é responsável absoluto sobre a tua própria mente. É o que eu digo sempre: você é soberano sobre a tua mentalidade. Esse é um conceito poderosíssimo que você tem que pensar hoje. Deus é soberano do universo, sobre todas as coisas, mas Ele concede soberanias a níveis mais baixos.
E quando chega no homem, Deus diz o seguinte para o homem: eu te concedo a soberania, o total governo, a total gestão sobre o teu próprio pensamento. Eu, Deus, não controlo o teu pensamento. É isso que Deus nos diz. Eu, que sou Deus, digo a você que você é responsável pelos teus sentimentos, pelas tuas ações, pela maneira como você se conduz. Não culpe a outros. Não tire de você essa tendência de culpar outras pessoas pelos teus fracassos, pelos teus pecados, pelos teus erros, pela tua maldade ou pela tua falta de gestão pessoal. É o que Deus está falando conosco todos os dias, através da palavra de Deus. Você é responsável pelos teus estados. Quando as pessoas forem ruins com você, quando o mundo se levanta contra você, quando a casa cai, quando o mundo vem, a tempestade bate, você ainda tem a última chave do teu coração. Ninguém pode determinar aquilo que você tem que sentir. É óbvio que a gente sente tristeza. É óbvio que a gente sente medo, angústia ou todo tipo de emoção negativa quando as coisas estão ruins. Mas eu declaro mais uma vez pela palavra de Deus que você ainda continua sendo responsável de levantar o seu próprio ânimo em Cristo, de dizer para você: não, eu vou determinar que dentro de mim existe uma área em que vai estar protegida pela graça de Deus. Essa área será a área do meu refúgio com Deus, onde ser humano nenhum pode ter acesso. Ninguém pode ter o controle da minha emocionalidade a não ser eu mesmo. Eu sei que isso é difícil para muita gente, porque as pessoas estão acostumadas desde pequenas a acreditarem que o mundo é que determina como elas devem sentir. É a pessoa ruim que determina os seus próprios pensamentos. Não. A palavra de Deus diz assim: você é responsável. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos. Diz assim: no momento em que essas pessoas te perseguirem, trouxerem mal contra a tua vida, porque você está sendo justo e reto, alegrem-se. Isso é muito poderoso que Jesus está falando. Vocês são responsáveis por se alegrarem, aleluia, no meio de toda essa maldade. Não deixe a bola cair, não deixe a peteca cair, não deixe a sua vida ir para o brejo, não deixe o mal determinar dentro de você o que você tem que ser. Faça você mesmo a decisão de determinar quem você deve ser através da sua crença. Eu serei correto com aquilo que eu creio. Eu serei íntegro com aquilo que eu penso, com aquilo que eu creio da palavra de Deus. Eu serei feliz, eu serei abençoado, eu serei próspero, eu serei ligado com a divindade, eu serei unificado com o Espírito de Cristo que habita em mim. É isso que você tem que pensar nesse dia, nessa semana que nós vamos estar falando sobre isso. Eu quero dizer para você o seguinte: você e mais ninguém é responsável pelos estados do teu coração e pelos estados da tua alma. E durante essa semana você vai estar pensando comigo, muitas vezes discordando, pastor, você não conhece os meus estados, você não conhece as minhas amizades, você não conhece os meus relacionamentos, você não conhece as coisas que eu tenho passado na vida. Eu não estou aqui para julgar nada e nem ninguém, mas eu estou aqui para dizer que em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus diz para nós que nós somos responsáveis por estarmos em ligação com Ele, por termos uma atitude positiva, proativa, por termos uma mentalidade renovada. Você vai perceber como isso é uma verdade. E é isso que faz você feliz. Não é o que acontece com você que te machuca, mas a maneira como você reage ao que acontece que te destrói. E Deus está querendo te proteger, trazendo o princípio correto para que você ande com Ele em verdade, se libertando de falsos conceitos e de mentiras que te deixam miserável, na miséria, se sentindo miserável, né? Aquele estado de tortura e de miséria que tantas pessoas vivem hoje. Não, você é responsável pelos teus estados. Aprenda a determinar isso, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os meus irmãos que
estão comigo nesse vídeo, para que a verdade da Tua palavra venha fundo ao coração de cada um essa semana, mostrando que nós, e mais ninguém, Senhor, somos os responsáveis pela condição de sentimentos que nós temos que ter em nosso coração, em nossa alma. A nossa alma é nosso domínio, nós temos que ter essa soberania, esse controle. E eu peço isso, ó Deus, que o Teu Espírito fortaleça a capacidade de cada um que está ouvindo essa mensagem hoje, para que eles sejam fortes, decididos a manterem em alto grau a sua alegria, a sua felicidade, a sua crença, a sua fé, o seu positivismo em Cristo, o seu entusiasmo e tudo isso que o Senhor ensina na palavra de Deus, para que o diabo, nosso adversário, não seja vitorioso sobre a nossa vida. Eu te peço isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e amanhã a gente está aqui mais uma vez, pensando um pouquinho na palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amém.